Uma motorista foi presa depois de perseguir e atropelar de propósito o ex-namorado no Campo Limpo. Foi na zona sul da capital. Ele e a mulher que estava na garupa morreram na hora. É chocante de fato, e a cada detalhe que a gente vai apurando, a gente fica mais assustado com a história. E o pior, né, a história envolve 3 pessoas muito jovens. A Giovana Proc, que era a motorista desse carro, tem 21 anos, e as 2 vítimas que morreram aqui no local, o Rafael Canuto, também tinha 21, e a Joyce Corrêa, de 19 anos, Marcelo. Tudo aconteceu na madrugada de sábado para domingo, por volta das 2 horas da manhã. A gente apurou informações com um parente do Rafael, com testemunhas que falaram com a polícia, o próprio boletim de ocorrência, um trabalho do nosso colega Dalton Ferreira desde a madrugada, e da nossa equipe agora aqui na rua. A gente fala ao vivo da rua Professor Leitão da Cunha, Parque Arariba, Campo Limpo, zona sul da capital. Foi aqui, na verdade foi na altura daquela lombada ali atrás, ó, próximo àquele muro amarelo de uma escola, que a Giovana atropelou a moto onde estava o Rafael e a Joyce. O que os amigos contaram à polícia? Rafael estava no primeiro dia de férias dele no sábado, fez um churrasco em casa. A gente não conseguiu apurar com alguém próximo o suficiente dele para entender se a Giovana ainda era namorada do Rafael ou ex-namorada. Isso de pouco importa agora, mas durante o churrasco, segundo testemunhas, a Giovana começou a discutir com o Rafael por mensagens por conta de ciúmes. E aí ela pegou o carro e foi até a casa do Rafael. Ainda segundo as testemunhas e segundo o boletim de ocorrência, Rafael, vendo que aquela confusão ali ia continuar, pegou a moto e saiu. E uma outra testemunha disse aos policiais que estava em uma adega, mais ou menos 500 metros de onde a gente falou ao vivo com vocês, quando o Rafael encostou com a moto dele lá e chamou essa menina, a Joyce, para sair. E a Giovana estava seguindo já a moto do Rafael. Depois disso, a Giovana continuou essa perseguição. Vocês vão ver imagens aí de 3 momentos. Um momento mais próximo do local da batida, uma câmera mais distante e uma outra que mostra a força ou a distância na qual a moto foi arremessada. Depois do atropelamento na altura daquela lombada, Thalita Marchiori vai dar uma volta aqui comigo para mostrar para vocês a velocidade que a Giovana estava naquele momento. E eu falo isso, gente, porque no próprio boletim de ocorrência, os policiais relatam ao delegado que encontraram a Giovana e que ela tinha consciência do que ela tinha feito. Bateu, gente, no muro da casa, imagina. No portão da casa. Poderia ter sido uma tragédia ainda pior. A rua estava movimentada. Rafael foi atropelado praticamente em frente ao local onde ele trabalha, que estava funcionando ainda. Ela, inclusive, derrubou, olha aqui, gente, ela derrubou essas barras de contenção da calçada. O carro dela ainda atingiu um outro carro que estava estacionado e a moto do Rafael foi parar a mais ou menos 60 metros do local do atropelamento. Infelizmente, Rafael e Joyce não resistiram, morreram aqui no local. Como eu falei, as pessoas aqui da região contaram à polícia que a Giovana estava parada a mais ou menos 300 metros daqui, passando mal na calçada. A polícia foi até lá, ouviu dela isso que eu te contei, que ela tinha consciência do que tinha feito, admitiu que estava dirigindo, disse aos policiais que estava com a madrasta ao lado e depois ela foi encaminhada para uma AMA para atendimento médico. Questionamos a Secretaria da Segurança Pública para entender se ela foi presa ali em flagrante naquele momento e se ela continua presa agora, Marcelo. Perseguição agora e morte nas ruas de São Paulo. Gente, vocês viram aquela história da mulher que atropelou o namorado dela e a amiga do namorado que estava em cima de uma moto? É impressionante. A Giovana estava com o namorado dela, o Rafael, de 21 anos. Eles estavam no lugar, numa festa. Só que ela decidiu ir embora. Quando ela chegou nesse lugar, na casa dela, ela começou a conversar com os amigos que estavam lá. E aí, como é que são as coisas aí e tal? E uma amiga falou pra Giovana, chegou uma mulher aqui que está conversando com o seu namorado. Ela ficou enfurecida da vida. Essa aqui é a Giovana. Nós já conversamos com algumas pessoas que a conhecem, que disseram o seguinte: a Giovana sempre foi muito bonita e muito ciumenta. Ela sempre deu muito trabalho. A tal da pessoa geniosa, ou da pessoa difícil. Tanto que os mais chegados já ouviram dos próprios familiares: Giovana é uma pessoa difícil. O que é o difícil? Difícil de conviver. Tem que ser tudo do jeito dela. A Giovana, ela pega e vai até a festa para conversar com o namorado e eles discutem. Ele percebe que ela estava alterada e eles discutem, ele pega, sobe na moto e vai embora. E a Giovana vai atrás, só que como ele está de moto, ele consegue ir na frente. Mas ali na frente, ele encontra a amiga de infância Lombardi, não era a namorada dele.
E amiga de infância, eles se conhecem desde pequenininhos, moravam sempre na mesma região e tal, não sei o quê, tô indo pra casa, também vou pra lá, me dá uma carona. E ela pega e sobe. A moça morre de graça, porque ela não tinha envolvimento, não era a mulher que estava conversando na festa, que deu a origem a toda essa discussão que nós falamos para você. Não era aquela mesma mulher. Aí ela sobe na moto, eles começam a andar, de repente chega a namorada enciumada com o carro. Tem a imagem aí para você analisar comigo? Lombardi, que pancada violenta, Lombardi. Foi com violência mesmo, hein? Não tem essa história de perder o voo. Olha, nossa! Ela foi com muita velocidade. Ela foi realmente para matar. O mais chocante é que depois disso, a Giovana ainda desce do carro, vai, dá uma olhada, como se ela estivesse satisfeita com o que tinha acabado de acontecer. Meu Deus, olha isso. A advogada dela já se antecipa. Não, ela estava sobre os efeitos de remédios e tal. Eram efeitos diferentes, mais de um remédio, aquela coisa toda, combinada com um pouco de álcool que ela tomou. Então a advogada já está tentando construir o plano, está tentando construir o caminho para lá na frente conseguir, de repente, uma absolvição. Eu vou colocar para você a reportagem agora completa e depois eu tenho mais detalhes ao vivo, no ar. Esse vídeo mostra momentos antes da batida, durante a perseguição. Com o impacto, a moto e as vítimas são arremessadas. O carro em alta velocidade só para porque acerta um veículo estacionado. Dá para ver que pouco sobra da motocicleta. Aos poucos, testemunhas se aproximam. A motorista sai do carro e caminha pela rua na direção das vítimas. Ela baixa, pega alguma coisa e vai até o restaurante em que o namorado trabalhava. As duas pessoas que estavam na moto foram socorridas, mas morreram ainda no local. A responsável pelas mortes é Giovana Proc, de 21 anos. Ela teria causado o acidente por ciúmes. Rafael Canuto Costa, também de 21 anos, era namorado dela. Na garupa, ele carregava Joyce Correa, de 22 anos, uma amiga. Antes da perseguição, Giovana chegou a ameaçar amigos que estavam em uma festa com Rafael. Nas mensagens, ela escreve que não quer amiga de ninguém perto do Rafael. Diz para resolverem, para não ter que descer, quebrar o Rafael e tudo que tem lá. Ela repete, não quero mulher aí, e afirma, é por bem ou por mal. Foi para esta amiga que Giovana mandou as mensagens. Fora nós achou que não ia acontecer nada, né? Que ela ia pegar e ia brigar com ele, só que do outro como das outras vezes. Só que dessa vez foi diferente, né? Ela pegou e foi fria demais. Tá todo mundo revoltado. Rafael passou em uma adega e resolveu dar uma volta de moto com uma amiga. Foi quando a perseguição aconteceu. Pegou uma amiga dele lá na adega pra dar uma volta de moto, que foi na hora que ela passou com o carro a milhão. Aí foi na hora que meu irmão voltou, pegando e falando assim que ela tinha matado ele, que foi a hora que a gente desceu. A gente chegou aqui e tava já os dois embaixo do carro. A gente até achou que não era ele, achou que era uma pessoa só. Só que aí depois nós viu que era ele pela tatuagem. O crime aconteceu nessa rua. Carro e moto estavam descendo. Para acertar as vítimas, a Giovana avançou pela contramão. Foi aqui nessa esquina que ela bateu na motocicleta, tanto que as marcas estão pelo chão e até no portão. Ela era possessiva assim, porque ela várias vezes ameaçava ele, não queria ele perto de mulher, que até então, quando ela me conheceu, ela não gostava de mim, que eu trabalhava aqui com ele. E ele vai sempre ver minha mãe, né? E ele chegou com essa menina lá, eu perguntei, agora você casa, hein? Porque arrumou uma menina legal, praticamente até bonita, né? Ela, assim, Aí ele falou assim, ó, se ele me deixar ou me trair, eu mato ele. Falei, ó, você tá brincando, isso não é conversa. Ela falou, é verdade. Rafael era gerente desse restaurante. Sueli trabalhava com ele e viu ele crescer. Ele estava muito feliz, despediu da gente, falou que ia viajar com ela, ele ia viajar com ela para Minas. Estava todo feliz, todo alegre. É uma coisa que a gente não espera, né? Não imaginava que isso podia acontecer. Amigos estão inconformados. A gente vai querer justiça, né? O que ela fez não é certo, ela tem que pagar o que ela fez. E tirar uma vida de uma pessoa não foi só de uma, né? Foi de duas pessoas. Imagina o pai dele agora, a avó que criou ele. A situação que a bichinha deve estar lá. Só Deus sabe. A gente está muito revoltado e entregar na mão de Deus, né? Porque Deus vai dar força pra gente, porque a gente é humano e nesse momento a gente somos fracos também. Para você de outras regiões do Brasil, nós estamos falando sobre a morte de um casal, um rapaz e a amiga dele que estavam em cima de uma moto e foram atropelados pela Giovana. Essa aqui é a Giovana.
Giovana era namorada do rapaz e a amiga do rapaz, uma amiga de infância, não era namorada, acabou morrendo ali porque estava no lugar que a família diz, né? No lugar errado, na hora errada. Passa um amigo, eles conversam, porque sempre foram amigos, né? Desde a infância, e de repente ele oferece uma carona, ela já estava na hora de ir embora, ela aceita a carona. E pouco tempo antes, a Giovana estava discutindo com ele por ciúmes, porque ele estava no bar com uma outra menina, que não era a Joyce. Aí ele pega e sai, lá na frente ele encontra a Joyce, talvez a Giovana pensou que era aquela garota lá de trás e ela acaba matando os dois. Eu vou conversar com o Aguiar Júnior porque ele está no velório da Joyce, a amiga que morreu na garupa da moto. Fala, Aguiar, quais são as novidades daí? Ei, Passaia, boa tarde para você, para o Lombardi, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Nesse exato momento acontece o velório da Joyce um pouquinho mais ali no fundo. Amigas e principalmente os familiares estão no momento só deles. Os parentes pediram para que a gente ficasse um pouquinho aqui afastado, para que eles tivessem um pouquinho mais de privacidade. Mas eu conversei com o irmão, com uma madrinha e principalmente com um amigo da Joyce que estava com ela na adega minutos antes dessa tragédia toda acontecer. É claro que os parentes querem agora a justiça, querem que a Giovana continue presa. Principalmente os parentes pedem também para que a pessoa que estava com a Giovana dentro do carro seja encontrada e presa. Eles acreditam que é a madrasta da Giovana que estava com ela dentro do carro quando ela decidiu jogar o veículo contra a moto do Rafael. Então, nesse exato momento, acontece o velório. E eles estavam me contando que a Joyce foi para essa adega para se encontrar com alguns amigos, estava ali desde 10h30 da noite, conversando com algumas pessoas. Nós, inclusive, conseguimos com exclusividade aqui para o Balanço Geral os 2 últimos vídeos gravados pela Joyce ali com alguns amigos, momentos antes então desse acidente. O Rafael já seria costume dele, viu, Passaia, passar nessa adega ou algum outro lugar e convidar os amigos, não é só mulheres não, convidar também os amigos, os homens, para poder dar uma volta de moto. Nesse dia especificamente, ele passou, estavam alguns amigos e estava principalmente a Joyce. Ele então convidou, parece que ela já queria ir embora, já estava quase na hora dela ir embora para casa, era por volta de 2h30 da madrugada. Ele falou o seguinte: vamos embora então, eu te dou carona e ao mesmo tempo a gente dá uma volta de moto. Porque ele queria esfriar a cabeça por conta da confusão que tinha acontecido na casa dele, aquela confusão que foi causada pela Giovana. Eles tinham acabado de sair da adega. Quando eles deram a volta no quarteirão, ele percebeu que a Giovana estava de carro atrás dele. Ele reconheceu o veículo. Foi quando ele então tentou fugir da Giovana de moto por conta justamente da Joyce, que estava na garupa e que não tinha culpa de nada, que nem sabia o que estava acontecendo. Ela, na verdade, nem sabia que carro era aquele que estava atrás dos dois, porque a Joyce e a Giovana, elas não se conheciam. Não eram nem amigas e nem inimigas, porque nunca tinham se encontrado. Foi então quando o Rafael tentou fugir, tentou se desvencilhar da Giovana, mas infelizmente ele acabou não conseguindo. Ela em alta velocidade acabou atingindo a moto e matando o namorado e a amiga, simplesmente amiga do namorado. O Rafael e a Joyce se conheciam desde criança, cresceram praticamente juntos, trabalharam juntos no mesmo local durante muito tempo. Ela recentemente tinha saído, eu conversei com um irmão da Joyce e ele estava me falando aqui que ela tinha muitos sonhos. Ela já sonhou em ser veterinária, ela já falou em ser enfermeira, só que estava vivendo um momento muito especial da vida dela, Passaia, porque ela estava decidindo qual caminho ela iria seguir. Como ela já tinha desistido momentaneamente tanto da veterinária quanto da enfermagem, ela estava estudando uma possibilidade de fazer uma outra faculdade. Ela ia começar então a decidir o que ia estudar, para poder fazer vestibular e entrar numa faculdade e tocar a vida dela. Infelizmente, acabou sendo assassinada por uma pessoa que ela não conhecia na garupa de uma moto de apenas um amigo que ela conhecia desde a infância. O enterro da Joyce deve acontecer por volta de 3h da tarde. Os amigos estão ali, aguardando então esse momento do enterro acontecer, né? Estão reunidos, dando ali o último adeus nessa solenidade ali especial, somente os familiares e os amigos, e a gente vai continuar acompanhando daqui, viu, Passaia? Bom, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você, Aguiar. Antes só, atenção, porque eu acabo de receber um vídeo
por um novo ângulo agora desse acidente. É um novo vídeo que chegou aqui para nossa produção. Eu vou compartilhar com o pessoal que tem em casa, o Lombardi também quer falar. Preparem também aqueles vídeos que o Aguiar falou que conseguiu nos últimos momentos da Joyce dentro do estabelecimento. Mas me dá aqui, enche a tela para mim, pode tirar o Aguiar por enquanto. Nossa. Olha, o carro já tá vindo a toda ali, viu, Lombardi? Você viu? Essa imagem, é um pouco antes da batida. Essa imagem, ela demonstra exatamente a vontade de matar. E você percebe que o carro rampa quando ele passa pelo quebra-molas? Aí quando ele bate, né? Ele bate e joga a moto pra velocidade cima. alta. Muito. O perito, fazendo uma análise, o perito vai dizer quanto ela estava, porque ele percebeu que estava sendo seguido e ele acelerou a moto. E a mulher, ela acelerou muito o carro, mas muito o carro. Agora vamos tentar juntar as peças. A gente tá vendo aqui que ela vai e ela bate nele, bem no finalzinho do vídeo lá em cima, ela bate nele, certo? Agora me dá aquela outra imagem quando a moto está caindo. O quebra-mola está lá atrás. Isso aqui aparentemente é aquela caçamba de coleta de lixo, né? Coleta material de construção. Isso aqui é horrível. É pesado pra caramba. É muito pesado. Muito. É muito duro. Muito. Porque se ela bate num carro, a moto bate num carro, como o material do carro ele é mais leve, mais macio, entre aspas, o impacto não é tão forte. Agora, numa caçamba dessa aqui, não bate. A pessoa fica praticamente sem chance nenhuma. Olha, tá vendo? Os dois ângulos agora. Ó, ele vai e depois bate aqui, ó, nessa caçamba. A moto vem e bate na caçamba. E a destruição, por isso que destrói tudo, né? Destrói a moto completamente. Agora, essas imagens aqui, Passaia, isso aqui mostrando no julgamento, essa moça que praticou esse assassinato, ela vai pegar pelo menos uns 30 anos de cadeia. Sem nenhuma dúvida. É pouco ainda. Tem uma outra história que surgiu lá, que o Aguiar conseguiu, é que os familiares da Joyce, do rapaz que morreu, descobriram que tinha uma mulher dentro com ela, que aparentemente é a madrasta. Nesse caso, difícil da madrasta ser condenada? Não, dá coautoria. Porque se eu tô do teu lado e você vai matar alguém, e eu não faço nada, não digo nada, não falo nada, não tento te impedir, dá crime de coautoria. E se ela alegar no tribunal, não, eu falei pra ela não fazer, eu tentei parar. Ela pode fazer, pode alegar o que quiser, não tem como. Quando você entra no carro com alguém, vão pra onde? Vou pegar aquele cara lá, não sei o que, vou pegar o passageiro. Não vá, não faça isso. Não vá. Então eu vou descer. Eu desço do carro. Mas se ela disser no tribunal, Lombardi, que é o seguinte, quer ver? Mas eu não sabia que ela ia pra matar. Pra mim que ela ia só pra conversar e tal. Nessa imagem da velocidade. Mas daí eu já tava dentro do carro, o carro já tava acelerando. Não. Aí, eu acho que se eu sou promotor, eu denuncio por coautoria. E eu tô fazendo esses questionamentos porque eu sei que são os questionamentos que essa mulher vai usar. Tá? Não que eu concorde com isso. E eu faço pro Lombardi, que o Lombardi é um cara super inteligente e ele tem argumento. Eu quero saber o que o Lombardi diria, né? Porque o advogado da madrasta vai falar exatamente isso. Gente, nós estamos há quanto tempo fazendo reportagens policiais? E a gente percebe que os advogados criminalistas que defendem os seus clientes, eles vão sempre na mesma linha. Aqui a madrasta vai falar, escuta só, que ela não sabia que a enteada ia para matar, que ela tinha pedido para parar, que ela não concordou com a situação, que ela não sabia que eles tinham morrido ali na hora. Esses são argumentos que eles sempre usam. O advogado da Giovana, a menina que matou, vai alegar que, como ela fez uso de medicamento misturado com bebida, ela não sabia exatamente o que aconteceu. São argumentos. São argumentos que eles vão usar. Agora, se isso vai colar, é uma outra história. Mas olha, nós acabamos de ver na reportagem os prints todos da violência dela. Ela não é violenta. E vou te falar uma coisa agora, Lombardi, que as pessoas de casa vão concordar. Eu já conversei com vários advogados criminalistas e eles dizem o seguinte, olha, para nós dá muito mais trabalho quando vocês começam a investigar. E eu falei, por quê? Porque quando vocês investigam, vocês descobrem coisas que atrapalham a defesa. Em que sentido? Os advogados que defendem as pessoas que estão erradas, eles tentam construir uma narrativa como se os clientes fossem pessoas honestas. E eles vão colocando argumentos que nós temos o trabalho de desmentir quando a gente descobre que é mentira, obviamente. Então, como a gente começou a investigar aqui, você pode ter certeza que muitos argumentos que a Giovana vai tentar usar, se ela estiver mentindo, nós vamos descobrir. E vamos facilitar uma condenação. Se é justo que seja condenada. Por favor, Aguiar, tá me chamando? Passaia, vocês estavam falando aí da madrasta, né?
da Giovana, tem algumas questões que eu concordo com você, por exemplo, quando você diz que o Ministério Público deve apresentar sim uma denúncia contra a madrasta. Por exemplo, não é de hoje, segundo os parentes do Rafael, que a Giovana já vinha fazendo algumas ameaças contra o namorado. Então a madrasta provavelmente já sabia dessas ameaças. Inclusive a reportagem que a gente acabou de assistir mostra justamente algumas ameaças contra o Rafael. Tem mais. Se a madrasta não sabia, quando aconteceu o atropelamento e esse duplo homicídio, por que é que ela não ficou no lugar? Porque ela sumiu, ela desapareceu. A Giovana foi presa numa escada, tentando fugir do local, mas como ela acabou se ferindo e o carro deu perda total, ela não conseguiu sair do local. Quando os policiais chegaram, imediatamente levaram ela para um hospital para que ela fosse atendida, porque ela também acabou se ferindo ali no acidente, e logo depois ela ficou sob escolta policial, foi encaminhada para a delegacia e está presa, ou seja, foi presa em flagrante. Só que se a madrasta realmente não sabia, tivesse tentado evitar esse duplo assassinato, por que é que ela não ficou no local aguardando a polícia? E até hoje, por que é que ainda não se apresentou à Polícia Civil para dar explicações? Tudo isso, claro, vai fazer parte dessa investigação. Imagino eu, né, Passaia, Lombardi. Sim, tudo isso vai ser muito importante. Sem nenhuma dúvida. A polícia vai ouvir essa mulher, ela vai ter que aparecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que está esperando, viu, Lombardi, o momento certo, que vai lá com o advogado, vai falar que só fugiu porque ficou com medo, aquela coisa que a gente já conhece. Agora, se não tem essas imagens, eles podiam alegar uma série de coisas, mas as imagens são nítidas e a vontade de matar dessa moça que estava no volante do carro. Nesses anos todos, Lombardi, eu já vi, por exemplo, gente dizendo que não atropelou coisa nenhuma, que na verdade foi a pessoa que estava na frente, a moto da frente, que acelerou demais e bateu no carro, bateu na caçamba. Aí depois surgem as imagens das câmeras de segurança que nós mostramos aqui. É por isso que eu falei para vocês que tem advogado criminalista que odeia quando a gente começa a investigar. Porque aquilo que foi mentira nós vamos descobrir. No caso da Giovana, eu não estou aqui para inventar notícia. Quem vai ter que inventar mentira vai ser ela. Se ela vai mentir ou não vai, é a justiça que vai decidir. Mas se ela quiser abrir a boca com mentira e nós descobrimos, nós vamos mostrar a verdade. Eu estou aqui para mostrar os fatos apenas. E quando a gente investiga um crime desse, você pode ter certeza que os fatos começam a aparecer. O nosso Aguiar Júnior está lá no velório e os familiares disseram o seguinte: olha, por enquanto a gente está se despedindo da Joyce, mas nós temos muitas informações para passar para o Aguiar Júnior. Ele está ali esperando. Tem amigo da Giovana e do rapaz que morreu também, que já procuraram a nossa reportagem. Olha, eu quero te falar sobre a Giovana. Aliás, Lombardi, uma fonte muito segura, eu conheço pessoalmente, vou preservar o nome, disse o seguinte: Passaia, se eu te contar, rapaz, que a Giovana, ela trabalha, ou trabalhava na lanchonete que eu ia todos os dias, e ela ficou lá há pouco tempo. Mas o que ela fazia lá? Ela ficava no caixa, muito bonita, muito mais bonita que na foto. Ele está assistindo o Balanço Geral. Foi muito bonita, sorridente, cumprimenta os outros e tal. Você conseguiu arrancar a informação se ela deu trabalho, deu problema? Ainda não, mas estou indo para lá para descobrir por que ela ficou pouco tempo. Porque não quer dizer que a pessoa, porque ela é sorridente, simpática, que ela não é sangue quente, né? E as mensagens que ela mandava para o namorado, que ela mandou para o namorado, isso dá uma prova de que realmente ela estava completamente desequilibrada, desestruturada e com vontade de matar. Olha, essa cena que a gente está mostrando aqui, a moto, ela se desintegra completamente. Imagina os corpos das duas, do rapaz e da moça que estava no moto. Você viu o relato do tio dizendo que o sobrinho já tinha reclamado dela, falou que se por uma casa eu largar dela, ela vai me matar. Geralmente é um homem que faz esse tipo de comentário, né? Isso que eu tava pensando. Homem que julga, é um homem que tenta controlar a mulher, mas às vezes acontece exemplo contrário também. Na grande maioria, realmente a gente retrata aqui todos os dias, é o homem que faz isso. Mas que mulher é essa, hein? Tá presa, a madrasta também não acredito que a polícia vai pedir a prisão temporária da madrasta para que se resolva, se explique tudo isso. Essa moça espero que não saia nunca da cadeia. O Aguiar Júnior continua no velório, ele pediu um tempo aqui, eu tenho o meu ponto que eu converso aqui com os nossos diretores, e que eu ouço também os repórteres fora do ar. E o Aguiar Júnior, olha, vou conversar com alguns familiares agora para pegar mais informações e aí passar e você pode me chamar. Né? O Rafael, essas imagens aí, ó, mostram um mês antes da morte do Rafael. A Giovana tá de costas, gente, pra você aí, ó. Rafael abraçando ela no quarto. Veja aqui em cima da cama, doutor Ilmar, balões em formato de coração vermelho,
pétalas de rosa espalhadas no chão. Essas imagens acabaram de chegar pra gente. Isso mostra, olha aí, velas dispostas em formato de coração, uma mesa enfeitada com as palavras "namora comigo". Uma declaração de amor do Rafael, esse menino lindo aí, de 21 anos, que perdeu sua vida. Eu conversei com a mãe dele ontem, me rasgou o coração do início ao fim. Dia 29 de dezembro, doutor Ilmar Muniz. Dia 29 de dezembro, 3 dias pro Ano Novo, a mãe de um rapaz de 21 anos enterrar seu filho. É de dilacerar a alma. Se você não sente nada, você já tá morto por dentro, não é possível. Mas enfim, essas imagens mostram 1 mês atrás o Rafael propondo para Giovana que ela fosse namorada dele. Noção do problema, da pessoa ruim, da maldade, da viúva negra a qual ele estava se envolvendo. Você vê o tanto de carinho que ele demonstrou nessa imagem, tanto de amor, um rapaz afetuoso, que se colocou, né, para fazer uma homenagem, para pedir a menina namoro. Infelizmente estava pedindo esse monstro, porque crime não tem gênero, é um monstro que está aí. A velocidade que ela empregou, a maldade que ela empregou para acabar com a vida desse rapaz, dessa família, como você disse, enterrar um filho no dia 29 de dezembro. Não tem mácula que possa se recuperar depois de uma tragédia dessa, André, infelizmente. Doutora Raquel, a Giovana é uma menina linda. Aí ela tá acabadinha, coitada, né? Acabou de ser presa. Mas é uma menina linda, é uma menina de 21 anos. André, você tá elogiando assassino? Não, eu tô querendo entender, porque eu sou pai de uma menina de 22. Minha filha, o que eu vou mostrar para as pessoas agora, Giovana, é o que você escreveu numa mensagem. Você é uma menina nova. Esse comportamento seu, antes da morte do Rafael, já vai nos levar a entender que não foi acidente, coisa nenhuma. Primeiro. Segundo, uma menina nova, moça nova, segue a sua vida se tem problema. Olha o que você fez com a sua vida e olha o que você fez, sobretudo, com a vida da família do Rafael e da Joyce, que é a mocinha que estava no carona. Só para recapitular, eu vou para os prints. Fala, Caio, o que você quer falar comigo? Eu vou ler no telão os prints, sim, para todo mundo. Já vou ler para você, minha senhora, já vou te explicar o que tá no print aí pra você entender, tá? Essa conversa é da Giovana com uma amiga dela, ou uma conhecida, melhor dizendo, no dia que o Rafael foi morto, tá? Tá aí, 1 mês atrás, estou te mostrando que o Rafael pediu a Giovana em namoro oficialmente. Então, no dia da morte, recapitulando, pra vocês lembrarem, Rafael, seus amigos fizeram uma festa para marcar o início das férias do Rafa na casa dele. Só com os amigos. A Giovana não foi. E a Giovana ficou sabendo da festa. Deu um quebra-pau. Eu já vou mostrar para vocês o que antecedeu esse quebra-pau. A Giovana pega o carro e vai até a casa do Rafael. Eles batem boca, o Rafael e a Giovana. O Rafael pega a moto e sai da casa dele. Ele acha que conseguiu despistar a Giovana, estavam os dois muito alterados, e o Rafael encosta a moto numa adega. Nessa adega estava uma moça que ele conhecia, também amiga dele, chamada Joyce, que sobe no carona, e aí ela vai ser atropelada junto com ele nessas imagens que você está vendo na esquerda. Os dois morrem. A Joyce tem 19 anos. Tá aí o Rafael na esquerda, a Giovana na direita. Gente, vem pra cá, eu quero que vocês vejam esses prints, essas conversas da Giovana aqui. Mostra, põe no telão pra mim, produção, por favor. Essas conversas aqui, essas palavras, tá aí, ó. Rafael e Giovana, pombinhos. Ó, presta atenção comigo aqui. Uma moça de 21 anos. Olha o nível da raiva de uma pessoa tão nova, doutora Raquel. Isso que a gente está acostumado a mostrar os casos de feminicídio, né? Mas o contrário também acontece. A Giovana aqui está falando com essa moça aqui da parte verde. E aí a Giovana manda uma mensagem para essa moça. Isso aí são os prints do celular da conhecida dela. A Giovana diz assim: oi, princesa. Boa noite. Com todo o respeito do mundo a você, porque gosto muito de tu, não quero amiga sua e nem de ninguém dentro da casa do Rafael. Já que esse ridículo não sabe se impor o mínimo. Para eu não descer aí e quebrar ele e tudo que tem aí, prefiro que resolva você.
Vocês sabem, acabei de contar pra vocês que estava acontecendo uma festa na casa do Rafael. A moça responde: Gi, eu estou aqui por causa do churrasco que foi organizado pelo Rafa e meu irmão, a convite do meu irmão. Apenas isso. Fique em paz. Ou seja, essa aí é irmã de um amigo do Rafael. Você, ok, diz a Giovana. Não quero mulher aí. Só isso. E ela responde para Giovana: mas não tem mulher nenhuma para ter maldade. Ela é minha comadre, está aqui com meu afilhado, inclusive. Então tinha mais uma pessoa do sexo feminino, que essa amiga da Giovana ou conhecida disse: olha, tô eu porque meu irmão me chamou, e uma amiga minha que é minha comadre porque o filho dela é meu afilhado, inclusive. A Giovana não se dá satisfeita. Põe a outra, porque essa é a continuação. Pode pôr a outra tela, por favor, produção. Ela vai dizer assim: amiga, é por bem ou por mal? Só pedir para você resolver da melhor forma. Caso contrário, eu resolvo. Isso é a Giovana falando. Aí a amiga insiste, doutora Raquel Galinatti, e diz assim: Gi, todo mundo aqui cresceu junto. Não tem maldade mesmo. Não estou entendendo onde você quer chegar. Vai para a próxima tela. E a Giovana, que é essa que está na esquerda do seu vídeo, fala o seguinte: ah, é? Então eu estou indo aí resolver. E aí pega o carro e acontece o que aconteceu. Ela pega o carro, vai na casa do Rafael, olha aí, ó. E eu não quero saber, porque a menina falou para ela: Gi, todo mundo aqui cresceu junto. Ela responde: eu não quero saber. Aí ela falou assim: não estou entendendo onde você quer chegar. Aí ela diz assim: vocês vão saber já já. Estou saindo de casa. Ela manda uma mensagem para Giovana, provavelmente tentando dissuadir, ou seja, convencer do contrário. E a Giovana responde: então faz na sua casa. Não vai ter conversa, é só isso. Tá? Falei para você resolver entre vocês. Não resolveu. E a menina fala: Gi, então resolve com o Rafael. E aí resolveu daquela forma. Aí eu estou mostrando tudo isso para vocês, porque eu tenho uma pergunta para a doutora Raquel Galinatti. Isso é premeditado? É, premeditado. Estamos diante de um crime premeditado, ou ela vai dizer: tive uma crise de ciúmes, eu sou uma jovem de 21 anos, fiquei com ciúme, falei bobagem, quem nunca falou bobagem na vida? E eu não queria, na verdade, matar o Rafael, eu queria dar um susto nele. E esse susto evoluiu para uma morte. E aí? E se foi esse argumento apresentado, delegada Raquel? Muito bom, André. O que é um crime de ímpeto? É um crime imediato, instantâneo, quando tem um lapso temporal. Mesmo que a raiva possa permear essa prática perversa e criminosa, já não estamos mais falando num crime de ímpeto. Já estamos numa esfera de crime premeditado, de atos preparatórios, de planejamento, mesmo que muito rápido esse lapso temporal. Então não tem como falar, ela tentar minimizar a pena falando que foi um crime tomado por uma violenta emoção. Até porque o crime não foi instantâneo, foi coordenadamente após ameaças, ali já está configurada a ameaça nas mensagens, as ameaças que ficam subliminares, então já tem outro crime prévio para a escalada da morte. É uma psicopatia, mais uma vez, não exime da responsabilização criminal, ela vai responder com todas as qualificadoras e agravantes que forem possíveis em relação a esse duplo homicídio. Doutora Raquel, a senhora é uma mulher bem-sucedida, uma mulher que tem uma atuação, que tem uma atuação exemplar na polícia, trabalha, não milita, trabalha na questão de maneira firme da violência contra a mulher. Uma moça de 21 anos com esse argumento: não quero mulher aí. Como é que a gente explica uma moça tão nova assim? De uma geração que a gente já não espera mais que pense desse jeito, gente. Ou eu tô ficando louco, ou você vai se você quiser me chamar, você é bobão, André, não tem problema, pode ficar à vontade. Aqui é livre pra você também me criticar. Mas eu fico perplexo, gente. Eu achei que essa geração, doutor Ilmar, não fosse tão paranoica com isso. Vai ter mulher aí, eu não quero saber. André, não é a questão só da geração, né? Primeiro, o crime não tem gênero.
Ah, realmente, não tem A gênero. situação aqui é dessa moça. Essa é a Joyce que morreu, tá, gente? Como Só a pra você doutora saber. falou, uma psicopata, né? Ela foi premeditado, pensou, agressiva, possessiva. Não é questão só da geração, não. É a maldade que está na pessoa. Ela falou deliberadamente que iria fazer o mal e fez. Se utilizou do veículo para isso, que era a arma que ela tinha em mãos para poder fazer. Se ela tivesse chegado de outra forma, tinha ido com faca, com o que ela tivesse. Então, uma pessoa ruim, né? 21 anos ou não, já uma pessoa que demonstrou uma maldade, uma crueldade extrema. A gente vê as imagens ali dignas de lamentação profunda. Nossa, o que ela fez com aquele ser humano, né? Então ela tratou daquela forma que vou fazer, fui até o local e fiz. Então é terrível, André, terrível. Ó, essa mulher que vocês estão vendo, doutor Ilmar, meus queridos em casa e doutora Raquel, é a madrasta da Giovana. André, por que você está falando da madrasta da Giovana? Porque, segundo informações dentro do carro que estava sendo conduzido pela Giovana, que foi atirado contra a moto onde estava o Rafael e a Joyce, né? Estava dentro do carro a madrasta, que é médica. A Giovana, meus amigos, é estudante de veterinária, tá? Nossa. Tô dando pra vocês essa informação agora, pra vocês entenderem toda a história comigo. Essa mulher, a madrasta da Giovana, foi ouvida ontem pela polícia, ontem no fim da tarde, tá? Pra dar a versão dela. Aí, foi levantada a hipótese dessa madrasta médica, ser a pessoa que prescrevia remédios controlados para Giovana, porque era uma pessoa que estaria passando por fases difíceis, tomaria remédio controlado, e num desses acessos de fúria, não sabemos se por falta desses remédios controlados, porque deixou de tomar, teve a atitude que tomou. O fato é que essa madrasta não está sendo investigada, segundo a polícia. Ela foi ouvida na condição de testemunha. Porém, a gente já tem informação de... Essa é a madrasta, André? Não, a madrasta tá aí, ó, de preto. Essa aí é policial, É que tá tampando o rosto? Isso, essa é a madrasta. Essa é a madrasta que estava dentro do carro. No momento da morte? No momento da batida. Ou do crime, como você queira chamar. Ou do acidente, como você queira chamar. Pô, André, se posiciona. Não, isso tem que ser julgado. Eu tenho a minha opinião, a minha percepção, mas eu respeito a sua em casa também, que pode ser diferente da minha, e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. A madrasta foi prestar depoimento. A Giovana prestou depoimento, não só prestou depoimento, como passou por audiência de custódia e está em cana com prisão preventiva. 21 anos, há 3 dias do fim do ano, uma moça estudante de veterinária mata um namorado e vai em cana 3 dias antes de começar o novo ano. É inexplicável isso. Agora, a polícia está dizendo que, por enquanto, as nossas fontes dentro da polícia estão dizendo o seguinte, ó, a princípio ela negou que prescrevesse remédio para Giovana, e ela negou que tenha escrito qualquer laudo ou assinado qualquer laudo psicológico para Giovana em algum momento da vida dela. Pode ser mentira? Pode. Mas a resposta oficial da madrasta é essa. A pergunta que eu te faço, faz diferença se ela prescrevia remédio para enteada? Faz. Por que faz diferença? Faz muita diferença. Primeiro, se ela é médica, mesmo tendo uma relação de parentesco não consanguíneo, ela era a madrasta da menina, é necessário saber quais eram os exames, quais eram as dosagens, o que era necessário, se havia uma prescrição adequada ou acima do permitido, ou se, decorrente a essas prescrições, ela ficou no estado perturbador psiquiátrico. Então, realmente, faz muita diferença se a madrasta era a psiquiatra que atendia essa assassina.